Revisão de finanças, regra de 3, simples. Nós estudamos razão, proporção e a regra de 3, ela é uma forma da gente aplicar os nossos conhecimentos de razão e proporção. Nesse caso, vamos entender o seguinte. Nós vamos envolver duas grandezas, ou seja, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, duas coisas que possuem um valor em uma unidade de medida. E nós vamos ter 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Daí vem a ideia de regra de 3. Dos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. A regra de 3 simples, então, envolve duas grandezas, como eu falei, onde nós temos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. O pulo do gato é a gente entender se as grandezas envolvidas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá com o exemplo 1. Duas pessoas produzem 30 peças de certo produto por hora. Quantas peças desse mesmo produto 5 pessoas produzirão no mesmo tempo anterior? Então, quais são as grandezas que a gente tem aqui envolvidas? Temos pessoas, peças e hora. Porém, o tempo não varia, então a gente não precisa utilizar o tempo aqui. Então vamos lá, nós temos pessoas e nós temos peças. Essas são as grandezas envolvidas. Primeiro, vamos lá. Duas pessoas produzem 30 peças. 5 pessoas produzem X peças. Quando a gente não sabe o valor, a gente coloca X sempre. Tá? Então, primeiro passo, vamos colocar uma seta apontando para baixo, para o lado onde que a gente tem o X. E vamos analisar o que acontece sempre de onde a gente tem os dois valores para onde está o X. Se aumentando de um lado, aumentar de outro, vamos ter grandezas diretamente proporcionais. Se diminuir de um lado, diminuir também no outro, vamos ter grandezas diretamente proporcionais. Mas agora, se acontecer, se aumentar de um lado, do outro diminuir, ou diminuindo de um lado e do outro aumentar, vamos ter grandezas inversamente proporcionais e a forma de resolver será diferente. Então, aumenta, aumenta, diminui, diminui, grandezas diretamente proporcionais, aumenta, diminui, ou diminui, aumenta, grandezas inversamente proporcionais. Analisando, duas pessoas produzem 30 peças, tá? Agora eu aumento a quantidade de pessoas, são 5 pessoas. Essas 5 pessoas vão produzir mais ou menos peças. Quanto mais pessoas, mais peças serão produzidas. Então eu vou colocar a seta apontando para baixo, porque aumentou dos dois lados, então elas são grandezas diretamente proporcionais. A forma de resolver uma regra de 3, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai utilizar o princípio fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos multiplicar cruzado, fazendo
que aconteça o seguinte caso. Vamos lá, dica A. 2 que multiplica x vai ser igual a 5 que multiplica 30. 2x vai ser igual a 5 vezes 30, 150. Certo? Agora o x vai ser igual, mantendo 150. O 2 ele está multiplicando o x. Quando ele troca de lado, eu vou passar para o lado de cá, para o lado direito da igualdade, para isolar o x. Se ele está multiplicando de um lado, do outro ele vem fazendo a operação contrária à multiplicação, ou seja, ele vem dividindo o 150. E 150 dividido por 2 dá 75 peças. Então, nesse caso, né, as 5 pessoas trabalhando durante 1 hora, que é o mesmo tempo anterior, vão produzir 75 peças. Ok? Continuando mais um exemplo. Ana percorre 200 metros em 4 minutos. Quantos metros Ana percorrerá em 24 minutos? Grandezas envolvidas, quais são? No caso, metros e minutos. Certo? Então, aqui, ó, primeiramente, a gente sabe que ela percorre 200 metros no tempo de 4 minutos. Agora, ela vai ter 24 minutos para percorrer uma certa distância, que é a distância que a gente vai descobrir, x. Primeiro passo, seta para baixo, apontando para o lado do x, e vamos analisar. Se em 4 minutos Ana percorre 200 metros, em 24 minutos, eu aumentei o tempo. Quanto mais tempo eu caminho, quanto mais tempo eu ando, maior a distância percorrida. Então, aumenta dos dois lados, a seta também vem para baixo. As duas estão aumentando, são grandezas diretas, a gente multiplica em x, resultando o seguinte: 200 vezes 24 é igual a 4 vezes x. 200 vezes 24, 2 vezes 24 é 48. A gente acrescenta os dois zeros dos 200, ficando com 4.800, igual a 4x. Isolando o x, o 4 que está multiplicando o x, a gente passa dividindo os 4.800. Lembrando que estamos fazendo operações opostas. Então, o x ele será igual. Se fosse 48 dividido por 4, daria 12. Certo? Mas como é 4.800 dividido por 4, dá 1.200 metros que ela percorre em 24 minutos. Ou, se quisermos escrever também, podemos falar que ela percorre 1 quilômetro, e 200 metros em 24 minutos. Gente, até o próximo vídeo com a segunda parte de regra de 3 simples.